Olá, boa noite. No programa de hoje vamos conhecer histórias de jovens que assumiram cedo a responsabilidade de empreender. 16% dos empreendedores no Brasil têm entre 18 e 29 anos. São mais de 4 milhões de jovens enfrentando conquistas e desafios. Eles atuam em áreas que vão desde a beleza, a alimentação e até a música. Entre os exemplos, um comerciante de celulares que cresceu desde a pandemia com um projeto universitário que capacita estudantes para o mercado do empreendedorismo. Não saia daí, o repórter Canção Nova está apenas começando. Na primeira parte do programa, vamos contar a história de Felipe, que vive o espírito empresarial desde a adolescência, vendendo materiais escolares que pegava na papelaria dos pais. Ele abriu uma loja de conserto de celulares na pandemia. Agora vende aparelhos novos e seminovos e ampliou com motos elétricas. Inspirada no irmão, Ana também começou jovem e hoje tem um negócio de identidade visual. Quando a oportunidade surge na universidade, pode ser o primeiro passo de uma grande carreira. Fomos à Unesp conhecer o projeto Empresas Juniores, que prepara estudantes para o mercado de trabalho. Empreender é a capacidade de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. A definição é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Mas, da teoria à prática, é preciso sensibilidade. E isso o Felipe tem desde os 14 anos. Eu tive a oportunidade de ir para o Senai quando eu tinha ali os 14 anos e eu me inscrevi como jovem aprendiz do curso de mecânica de usinagem. Felipe, você não quer estar retornando para a gente como instrutor para treinar o próximo aluno da sua modalidade? Eu aceitei a proposta e comecei a dar aula em janeiro de 2020. Paralelo a tudo isso que estava acontecendo, eu continuei arrumando celulares de amigos e vizinhos, parentes. E entrava financeiramente? Entrava. Você já aprendeu a lidar com dinheiro? Sim. Então, entrava um dinheirinho, eu não gastava, eu comprava mais ferramenta, ia investindo, comprava a cola certa, a chave certa e tem coisas que eu tenho até hoje. Então, eu tinha 14 anos quando eu comecei como um hobby. Hoje eu vou fazer 25, né? Eu estou com 24 anos, então são 11 anos de história. Luiz Prado, analista de negócios do Sebrae, não hesita em dizer que perfis como o de Felipe têm crescido no Brasil. E são a flexibilidade de horários, o desejo de trabalhar com o que gosta e a busca por alternativas diferentes dos modelos nacionais de trabalho que impulsiona essa juventude. É um perfil que tem se destacado nos últimos anos pelas pesquisas que são apresentadas, que é uma tendência do jovem em buscar novas oportunidades e oportunidades diferentes de uma posição de trabalho CLT, por exemplo, que era muito comum nas gerações anteriores. Então, os jovens cada vez mais vão buscar essas oportunidades diferenciadas, principalmente baseado em propósito, baseado em diferenciação, em crescimento, em como que ele pode, de fato, ter escala e ganho com aquilo que ele faz de mão de obra. O economista Luiz Carlos Laureano tem sua definição pessoal para a palavra empreender. A arte de empreender é pensar novas estratégias de negócios, que é bem-vindo desde a gestão pública, quanto à gestão de empresas privadas de grande porte, como uma pequena empresa que está sendo aberta nesse mercado. Em qualquer lugar, o espaço de um trabalhador que empreende, pense novos projetos, novos processos, é sempre bem-vindo para as atividades econômicas como um todo. Felipe viu a família ser afetada pelo desemprego na chegada da pandemia. Passou pelo CLT e aprendeu um pouco mais sobre manutenção de eletrônicos. Sem perder tempo, passou a vender acessórios. Foi assim que o jovem abriu sua primeira loja. E ali em agosto, eu estava passando pelo bairro Manejo e eu vi que a loja que foi dos meus pais há muitos anos atrás estava para alugar. E aí eu tinha um dinheirinho guardado do Senai na época, eu falei, pai, olha, eu tô com um dinheirinho que a gente pode investir. Você não topa
trabalhar comigo? Não, convidei meu pai, nós mesmos fizemos a reforma, foi muito apertado, a gente chegou perto de quebrar, né, entre aspas, várias vezes. Entrava um dinheirinho, a gente corria para comprar os produtos, repunha, ia vendendo e foi virando uma bola de neve. Morador de Resende, região sul-fluminense, Felipe deu novos passos. Sempre atento às oportunidades, escolheu um bairro com o perfil de sua clientela e mais uma loja de portas abertas. A demanda aumentou e o jeito foi contratar. Eu via na internet vídeo desmontando um aparelho e falei, pô, isso é muito difícil, é muito absurdo. O Felipe me ensinou, você vê que é uma coisa que é mais fácil de fazer, o conhecimento certo ali. Mas para Felipe, qual é a definição para a palavra empreender? Diz que vai além de abrir portas de empregos, mas abençoar vidas. Prova disso é a contratação de Breno. Eu já era cliente, eu já comprei alguns aparelhos aqui, aí um certo dia vim aqui conversar com o Felipe, como quem não queria nada, que eu estava querendo vender um videogame. Aí o Felipe fez uma pergunta bem simples, você está fazendo o quê? Tá passeando? Eu falei, não, estou procurando um emprego. Aí eu perguntei, você tem algum lugar que possa me indicar para eu poder entregar currículo? Aí ele parou assim, olhou no tempo, me dá seu currículo aí. Aí eu fui entreguei o currículo para ele, deu uma semana e ele me chamou para a entrevista. E na medida do possível a gente treina as pessoas. Ninguém vem pronto. É muito mais fácil você pegar uma pessoa, um jovem ou um adulto que tenha caráter e treinar ele tecnicamente do que de repente pegar alguém mais velho que é bom tecnicamente, mas não tem ali, como é que eu posso dizer, a forma correta de lidar ou de se comunicar, enfim. E ele prova que sua missão é cuidar de pessoas mesmo sem conhecê-las. E não se trata de vendas, mas de cuidado. Esse aqui, meu amor. Muito obrigado. Esse aqui, porque ele me salvou. Eu estava falando para a irmã dele, ele me salvou de uma forma que ninguém faz pelo outro, se não for muito enviado de Deus. Tá entendendo? A pessoa, quando ela é mandada por Deus, ela não pensa, ela age. Foi o que ele fez comigo. Ele só me salvou. 100%. E de 2 vezes. Não é só sobre negócio? Não, foi pessoal. Foi pessoal mesmo. Foi físico, pessoal e espiritual. A gente conversa bastante sobre isso aqui na loja também. Na maioria dos casos que a gente vê que a gente pode ajudar, muitas vezes a gente não cobra. De repente, um auxílio técnico, uma configuração, a gente nota que tem muitas pessoas de idade que têm dificuldade com tecnologia, então, na medida do possível, a gente sempre ajuda a fazer configurações nos celulares, computadores, e a gente vê que traz um retorno muito positivo. É gratificante, de fato, poder ajudar dessa forma. O segredo é ser humano acima dos negócios. O segredo é ser humano acima dos negócios, perfeito. Assim como Felipe transborda na vida das pessoas, novas oportunidades de expansão têm aparecido. Os corredores da galeria da loja de celulares agrega mais 3 empreendimentos: espaço de vendas, loja de motos elétricas e uma oficina especializada. Tudo no mesmo setor. Atendendo uma cliente que tinha problema no backup do WhatsApp aqui nessa loja, a gente foi perguntando, o que você faz e tal? Eu trabalho com exportação e importação. Era uma cliente chinesa. Falava em português ali meio arranhado, mas a gente conseguiu ajudar ela. E aí, conversando com ela, a gente viu que o segmento de veículos elétricos ele estava crescendo bastante, tinha uma falta muito grande de manutenção, de pós-venda. E conversando com ela, a gente conseguiu fazer a importação de alguns desses veículos elétricos. E aí, a gente começou devagarzinho, vendia aqui na frente da loja, aqui na frente da vitrine, vendia um numa semana, aí passava umas 2 semanas, vendia outro. Ligaram pra gente, fizeram a oferta, meninos, a loja da frente está disponível. A gente conversou com o ex-proprietário, olha, ele quer ceder para vocês, e a gente pegou. E aí começou devagarinho. E é preciso ter coragem também, né? Tem que ter coragem, tem que saber dormir devendo um pouquinho, tem que organizar. Aqui a gente pegou um empréstimo para poder investir na loja, não foi capital próprio, porque chega um momento que é difícil você fazer tudo, você não tem dinheiro literalmente para fazer tudo. Então a gente recorreu ao banco, fez um empréstimo através de uma cooperativa de crédito, conseguiu o financiamento e investiu na loja. E mensalmente, em média, quantas você está conseguindo vender, já que está nesse boom, né? Sim, a gente entrega em média 15 motos por mês. Então a gente movimenta um capital considerável.
E além disso, aqui virou uma entrega de produtos, distribuidor. Exatamente, a gente fechou parceria com uma grande empresa logística, então aqui na loja, quando você compra um produto e vem errado, você consegue vir aqui fazer a devolução, ou você compra e não vai estar em casa, você pode escolher para retirar daqui na loja, você tem 7 dias para retirar no horário que você achar melhor. Então, além disso, a gente está virando um hub de soluções, na verdade, tanto em celulares como logística, mobilidade. E aqui você não atende só os seus clientes que tenham comprado, vem outras pessoas também. Vem muitas pessoas porque a gente viu que era um ramo que carecia de manutenção, né? Existiam poucas assistências especializadas, então a gente foi se especializando, conversando com os fornecedores, porque também não tinha muito conteúdo para você consultar. Sim. Então a gente entrou em contato com os fabricantes, foi vendo como é que funcionava, como é que fazia e foi crescendo. E foi atendendo outras empresas com outros produtos. Eu mesmo faço. Então as montagens, as manutenções, trocas de peça. Meus pais dizem que o segredo do porco é o olho do dono. Não, aqui assim, não tem nada que a gente não saiba fazer. Se porventura alguém faltar, a gente mete a mão e resolve. Não tem essa não. Que bacana. No meio dessa jornada do Luiz, tem a irmã mais nova que também caminha junto desde o início, né? Desde o começo da loja, a Ana tá comigo. Sim, eu tive o primeiro contato até mesmo com o design, que hoje é minha área, design e impressão, por conta da loja. A primeira loja estava se iniciando, então precisava de uma fachada, de um cartão de visita, de um panfleto. E é ali que eu comecei a dar andamento e a estruturar também o marketing da loja, né? E aí o Felipe sempre falava, minha irmã faz, por que você não mandou uma mensagem para ela? E aí começou, só que antes eu só fazia a parte de design, a parte digital, porque para a impressão você precisa ter um conhecimento mais aprofundado, né? Porque o que a gente está vendo aqui no computador nem sempre é o que sai na impressão se você não configurar de forma correta. Então foi o primeiro contato que eu tive profissionalmente. E aí, por indicação dentro da loja, eu comecei a criar minha cartela de cliente, que desde os 14 e hoje com 21 é o que eu continuo fazendo e crescendo também na área. Ana cresce com sua empresa e aproveita o conhecimento de empresários experientes para fazer parcerias e amadurecer profissionalmente. O que eu prezo hoje é por esse atendimento que é próximo e com uma qualidade extrema, assim, tentando abaixar ao máximo a margem de erro possível. E isso eu pude aprender com as pessoas que já estavam mais tempo no ramo. A jovem olha para cada conquista e vê os desafios como uma injeção de ânimo, porque já provou que o trabalho vale a pena. Não se desestabilizar, porque é todo dia um desafio maior do que o outro. E se a gente se deixar levar por eles, a gente não vai ver o dia de amanhã. As coisas que a gente vem construindo hoje e os acessos que a gente tem foi porque a gente criou, sabe? Ninguém nunca pegou na mão e falou, olha, faz desse jeito aqui que é o jeito certo. Não. Eu sempre fui muito destemida de, vamos testar isso daqui? Vamos ver como é que isso aqui funciona? E aí, hoje eu vejo, realmente sou o orgulho e a felicidade da Ana de 14 anos. Já o pai, que também tem sua empresa, acompanha os investimentos dos filhos e admira o avanço da dupla tão talentosa. Eu trabalhei em outras empresas, mesmo depois de ter aberto a minha própria empresa, eu ainda consegui prestar serviço em outras empresas e eu sempre fazia o benchmark nessas empresas. Eu sempre gostava de saber como elas funcionavam. O pessoal acha que eles trabalham comigo. Eu falei, não, eu trabalho com eles. Né? Então, assim, eu sou aquela voz que ao mesmo tempo puxa, mas incentiva. Vocês são bem parceiros? Somos muito amigos. Profissionalmente e pessoalmente também. Eu falo, a gente fez até um post sobre isso, que a nossa relação, a gente é irmão por propósito de vida, né, por destino, mas a gente escolheu também ser parceiro de trabalho. E cada um tá na sua área e se complementa. É bem legal. Os jovens estão cada vez mais decididos a empreender e a empresas consolidadas que acreditam e apoiam o trabalho deles. Um exemplo é o sócio fundador de uma empresa de engenharia em Deságua. Matheus é ex-aluno da Universidade Estadual Paulista e hoje contrata os serviços da empresa Juniores da Unesp. Visitamos uma das estações que recebe caçambas projetadas pelos juniores. Eu, enquanto aluno, vi eles nascendo, né? Então eu já trabalhei com eles desde lá,
com pesquisas, inclusive com o edifício ETECO na época, com a professora Márcia. E daí, desde então, a gente tem um carinho muito grande de onde a gente saiu. Então daí as jovens, eu tenho muito carinho por eles. Acho que a gente já fez uns 4 ou 5 projetos juntos e daí eles fizeram o projeto dessa patente aqui pra gente. Foram muito legais, ajudaram a gente desde o começo até o fim, fazendo adaptações e mudanças, porque isso faz parte do trajeto, né? E está aqui agora hoje em forma real. Anteriormente, enquanto shopping, eles estavam tirando esse lodo com hidrovácuo, então eles destinavam o lodo molhado e dava aí cerca de 2 viagens por semana, tá? Então eles faziam 96 viagens em média por ano. A gente veio e colocou um sistema nosso, então a gente reduz de 96 viagens para 1 viagem a cada 13 meses. Davi e Giovanni são universitários dos Jovens Projetistas. Eles foram conferir o trabalho dos colegas que atuam na construção da peça. Matheus, que abriu sua empresa aos 25 anos, sabe o quanto essas parcerias são necessárias, já que em sua época de universidade não havia. Não recebi, queria ter recebido. Eu acho que esse contato no Brasil entre indústria e a academia é muito precário. E hoje o que a gente faz, né? A Salos ela virou uma empresa de P&D. Então a gente está focado em pesquisa e desenvolvimento. Então o nosso modo de ajudar hoje é na forma de bolsa e de fomento à pesquisa, né? Então a gente tem alguns alunos que trabalham com a gente lá sim, e daí a gente paga essas bolsas, viagens, congresso, etc. E é muito bom para eles. Fomos conhecer a oficina do Matheus em São José dos Campos, interior de São Paulo. Aqui, parte dos equipamentos são feitos para aplicar lá na estação, onde conversamos com estudantes que falaram da contribuição de fazer parte de um programa que já os prepara para o futuro. Meu papel é cuidar da parte do administrativo financeiro, então todos os documentos que são mandados ao Brasil Júnior, que é a entidade que rege todas as empresas júniores do Brasil, os termos dentro da empresa também, termos de admissão, desligamento, atas como ata de eleição de coordenadores ou outras atas que exigem votação, além da parte financeira, planejamento financeiro, controle de entradas e saídas. É um diferencial que acho que nem todos os jovens têm acesso, acho que, sei lá, nem 5% dos jovens devem ter acesso à empresa júnior, inclusive fica o recado para que se os jovens tiverem numa faculdade, tiver a empresa júnior, eles entrem, porque é uma oportunidade única. Isso ajuda muito num possível processo de estágio depois, porque você já sabe o funcionamento de uma empresa como um todo, né? Tanto financeiro, como prático, como outras partes dentro da empresa, a gente tem muitas áreas lá dentro. Isso contribui muito, porque na faculdade a gente só vê basicamente a teoria, né? A gente mexe com algumas coisas que basicamente são prontas, na realidade não é assim. Então, vendo o projeto pronto, na realidade, é muito mais legal do que você só ver no computador, só projetando ali. E ver o Matheus já trabalhando com essas coisas é muito interessante, inspira a gente a ajudar também o meio ambiente, que é a empresa dele que mais atua, trabalhar assim, para ajudar as pessoas. Esse grupo de estudantes segue rumo ao futuro, movidos pela educação, conhecimento e vontade de transformar o mundo. Essa galera animada é a outra parte do projeto Jovens Projetistas da Universidade Empresa Júnior em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Em sala de aula, encontramos Gabriel, que tem na ponta da língua uma nova etapa que vai contribuir com o trabalho do Matheus. E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou explicar um pouco desse projeto que chegou pra gente nas Jovens, né? Veio de um cliente em que ele tinha a necessidade de transformar um caminhão hidrovácuo comum, ou seja, esses caminhões que a gente vê nas ruas, em que ele suga resto de esgoto, resto de fossa. Contar com o apoio e supervisão de professores experientes facilita. Hoje, a reunião acontece sob os olhares atentos do professor Vitor. É um projeto que recebe alunos de todos os anos da faculdade, então tem alunos do primeiro ano, do segundo ano, que ainda não tiveram contato com todas as disciplinas específicas do curso, mas isso não necessariamente é um impeditivo para eles participarem, né? Muito pelo contrário, porque isso vai instigar com que eles procurem saber e se especializar e ter esse tipo de formação, né? Então eles têm que se desenvolver mesmo, e isso ajuda tanto na faculdade, porque eles se desenvolvem muito, aqueles alunos que são
das jovens, eles se destacam nas disciplinas que pedem projetos. De maneira geral, eles tentam solucionar esses problemas que eles recebem, né? Então são projetos residenciais ou então projetos para a indústria, né? E eles aplicam utilizando softwares de engenharia, né? Que são utilizados no mercado hoje de trabalho. Tem que fazer forms, pedindo feedback de cada um, mais para ver realmente o que o pessoal está sentindo aqui dentro da jovens. Com a palavra, a dona disso tudo, a presidente das Jovens Projetistas, que ainda em formação, já tem a postura de uma líder profissional. Eu tenho nervosismo e tudo mais, e eu me pus à prova para eu aprender isso, que é uma coisa que é muito exigido no mercado de trabalho. A gente também tem o network, então é todo um movimento MEG, tem diversas empresas juniores espalhadas pelo Brasil inteiro. Então a gente tem eventos proporcionados por esse movimento Empresa Júnior. Eu, como presidente, estou desenvolvendo, estou em formação. Eu não entrei aqui sabendo como liderar pessoas, mas estou aqui aprendendo, porque eu posso chegar no mercado de trabalho e já estar totalmente capacitada. O empreendedor é movido pela vontade de criar um produto, serviço ou modelo de negócio. Alegria, energia e criatividade são os maiores combustíveis desses jovens, que, assim como Felipe e Ana, mostram que nasceram para acreditar no próprio potencial e transformar ideias em realidade. Matheus prova que a engenharia pode ser uma boa aliada para abrir uma empresa assim que sair da faculdade. Já os universitários da Unesp têm exemplos de sobra de que é possível seguir o trajeto do empreendedorismo, gerando inovação, oportunidade e impacto positivo na sociedade. A seguir, conheça jovens que se destacam no crescente mercado da beleza no Brasil. Estamos de volta com mais exemplos de jovens empreendedores. Agora, no segundo bloco, vamos falar sobre o crescente mercado da beleza no Brasil. Vanusa Tavares empreende desde os 17 anos. Começou por curiosidade e também pelo ganho financeiro. Estudou e hoje é especialista em coloração. Laininha começou trançando no quintal de casa. O ofício virou sustento e elevou a autoestima dela e de outras mulheres. Hoje, ela inspira a comunidade, emprega outras profissionais e mantém o próprio salão. Vanusa abriu o primeiro espaço como cabeleireira ainda na adolescência. O interesse surgiu da admiração pelo trabalho da tia e do prazer em cuidar da autoestima das amigas. Eu comecei com 17 anos, com incentivo da minha tia, porque ela é cabeleireira. Então, ela foi me ensinando algumas técnicas e aí, por diversão, eu fui fazendo nas minhas amigas, fui gostando. Teve uma amiga que me incentivou a fazer um curso de cabeleireiro e aí eu comecei. E inicialmente, assim, o que eu mais gostava nos cabelos era a parte financeira, de ter minha independência, ganhar meu dinheiro, porque eu queria estudar. Nunca tinha passado pela minha cabeça que eu seria um empreendedor um dia. Você já deve ter ouvido que ter o próprio negócio exige coragem e ousadia. Com as primeiras descobertas sobre independência financeira, a colorista começou a dar passos mais firmes rumo ao empreendedorismo. Eu comecei atendendo a domicílio, então eu ia na casa das clientes, fazia os cabelos delas e começou a dar muito certo. E aí nisso que foi dando certo, com o dinheiro que eu ia guardando, eu comecei a montar um espacinho na garagem da minha casa. De início foi bem improvisado mesmo, tipo, lavava o cabelo até no tanque. E aí foi passando, ganhei um lavatório da minha avó, fui fazendo ali um espaço pequeno, até que depois de mais ou menos um ano fazendo isso, eu consegui montar um salãozinho completo na garagem da minha casa. Era bem pequeno, mas era tudo organizadinho. Se empreender tem seus desafios, na juventude eles podem ser ainda maiores. Mas enxergar oportunidades, estudar e colocar o conhecimento em prática foram passos importantes para Vanusa avançar.
quanto mais eu ia para a faculdade e fazia cabelo, mais eu via que eu queria continuar mesmo com o cabelo. O momento decisivo na trajetória da cabeleireira foi perceber que poderia crescer ainda mais ouvindo e aprendendo com profissionais que já tinham mais experiências no mercado. Foram 2 períodos muito marcantes na minha história, que eu trabalhei com uma cabeleireira aqui em Lorena, a Nicole. Ela me ensinou muita coisa e eu voltei para Silveiras com uma carga muito maior. E depois também eu fui para São Paulo e trabalhei num salão lá que hoje é considerado o maior do mundo, o Home Concept do Romeu Felipe, que foi onde eu voltei para Silveiras novamente com mais carga, sabendo muito mais fazer os cabelos. Desde então, entre tinturas, técnicas e muito trabalho, Vanusa deixou a pequena cidade onde começou sua trajetória. Do primeiro salão, conquistou novos espaços e hoje está instalada em uma cidade maior. Inclusive, eu acho que o período que eu mais cresci mesmo foi esse período em São Paulo, porque lá eu tive que agir como uma pessoa adulta também. Então eu tive que fazer minhas próprias coisas, andar de ônibus, de carro, dirigir. Então aquilo ali também foi um ganho muito grande como pessoa. Eu atendia dentro de uma garagem, numa cidade pequena. Hoje eu estou em Lorena, que é uma cidade um pouco maior, e eu estou numa avenida que tem muito movimento. Então as pessoas conseguem ver mais o meu trabalho. Ao longo de quase 11 anos de profissão, entre investimentos e novos caminhos, ela aprendeu que empreender também exige preparo para lidar com adversidades e imprevistos. Acho que o que foi mais desafiador para mim nesse processo todo foi separar o pessoal do profissional. A gente também confunde qual é o dinheiro da empresa e qual é o dinheiro pessoal. A gente esquece de que a empresa é um e a Vanusa é outro. Então, a empresa paga a Vanusa e a Vanusa gera renda para a empresa. Isso foi uma coisa assim que eu demorei muito para entrar na minha cabeça. No passado, a gente tinha empreendedores que iam por necessidade, porque ficava desempregado ou porque queria melhorar a renda e por necessidade empreendiam. Hoje é uma escolha, de fato, ele consegue ter essa opção. Para qual caminho eu vou seguir? Eu quero ser um trabalhador de uma empresa, de uma grande empresa, eu quero ser um funcionário, às vezes, público, eu quero ser um gestor público, eu quero ser o que eu quero ser, ou eu quero empreender também. Então, ele tem isso como opção, ser um empreendedor, né? De fato, gerar a sua própria renda, trabalhar com algo que ele goste, inovar, de fato, para a sociedade. Mas crescer também significa organização. Para manter o negócio saudável, ela entendeu que cuidar do financeiro é tão importante quanto dominar a técnica. Foi essa parte burocrática de entender como que uma empresa funciona, sabe? Quais os papéis, como que eu tenho que ir na prefeitura, ver alvará, questão de contador, de declaração. Então essas coisas foram muito novas e eu aprendi, procurando mesmo, sabe? Ralando, errando, para poder agora tudo fazer sentido na minha cabeça. Infelizmente, o dinheiro que ganhamos, isso para a grande maioria dos brasileiros, não é suficiente para atender todos os nossos desejos de consumo. Consequentemente, eu preciso estabelecer prioridades. E esse tem que ser um cuidado redobrado para o empreendedorismo que vai montar um negócio próprio. Ou seja, eu tenho que separar claramente qual é a conta da empresa, qual é a conta da unidade familiar. O que realmente move a especialista é a certeza de trabalhar com aquilo que ama, valorizar a beleza e contribuir para fortalecer a autoestima de outras mulheres. Eu amo muito o que eu faço, então antes do financeiro, tenho amor pela profissão. Então, quando eu comecei, eu não aceitava muito que eu ia ser cabeleireira. Eu queria, não, eu quero fazer outra coisa, ser cabeleireira não. E até que eu comecei a me apaixonar pelo que eu faço. Então, eu acho que o crescimento, ele vem através disso, de você oferecer para as pessoas aquilo que você ama. Então, como eu ofereço, eu espero que isso cresça mais. Vai com medo mesmo. Que eu acho que empreender é sobre isso, né? E eu sempre fui uma pessoa muito assim... vou pilotar um avião e tô indo com o fone, qual é o manual para pilotar o avião. Sempre fui muito corajosa para fazer as coisas. E muitas vezes deu errado.
Então eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não mostram muito, é que vai dar errado em alguns momentos, mas isso não significa que tudo vai dar errado. Então já me frustrei muitas vezes, porque faz 11 anos que eu estou na área. Eu já me frustrei muito durante esses 11 anos, mas eu também já tive muitas vitórias durante esses 11 anos. Então eu celebro as minhas conquistas e aprendo com o que deu errado. A pesquisa do Sebrae aponta que 57% dos jovens empreendedores se autodeclaram pardos ou pretos. Dentre elas está a Laininha, transista há 14 anos. E eu vou experimentar o trabalho dela. Vamos lá? Muito antes de serem conhecidas como expressão de beleza, as tranças eram uma forma de comunicação. Contavam histórias, revelavam origens e fortaleciam a identidade de povos africanos. Um conhecimento ancestral que permanece vivo nas mãos de mulheres negras até hoje. No Salão de Laininha, o trabalho feito a 6 mãos ganhou um significado ainda maior. Tradição transformada em fonte de renda e transmitida entre gerações. Eu comecei fazendo trança no meu cabelo, na verdade a minha mãe, para mim ir para a escola por conta dos bullying que a gente sofria naquela época. E minha mãe, empregada doméstica, não tinha tanto tempo para ficar fazendo minhas tranças. E nisso eu fui pegando gosto e pedi para ela me ensinar. E fui pegando gosto, fazendo nos vizinhos, fazendo nas amigas. Durante um período, Francislane conciliou o trabalho formal com a produção das tranças, que funcionava como renda complementar. Eu tinha medo de trocar o certo pelo duvidoso na época. E comecei num quintalzinho de terra, sem estrutura nenhuma, com uma cadeira da minha cozinha, um espelho de banheiro. E ali eu fui muito feliz, conquistei muitas clientes, sem ter vergonha de nada, porque o meu objetivo era outro, né? A gente começa lá de baixo, devagarinho a gente vai crescendo, sonhando e correndo atrás. Quando decidiu viver exclusivamente do empreendedorismo, veio o susto. A pandemia chegou em 2020 e mudou a rotina da família. A mãe e o marido que sustentavam a casa ficaram desempregados. E agora, pandemia, né, desespero. E no fim deu tudo certo, graças às tranças. A gente não passou nenhum aperto, nenhuma dificuldade, nada. É cada história que passa por aqui, ela chega de um jeito, sai totalmente de outro. Tem gente que está comigo desde o começo, porque elas falam que não vivem sem mim. Não vivem, porque a autoestima é tudo, né? Os desafios apareceram, mas desistir não era opção. Para alcançar seus objetivos, a empreendedora seguiu investindo em conhecimento e aperfeiçoamento. É difícil, né? É uma luta que você não sabe se você vai conseguir ou não. Sempre tem o medo, mas o medo é bom, porque ele te dá mais garra, mais vontade de correr atrás dos seus objetivos. Tayana, ainda criança, como muitas mulheres negras, passou por procedimentos químicos em busca de um padrão de beleza que não representava sua identidade. Com 8, 9 anos de idade, eu tive meu primeiro tratamento químico, que alisou meu cabelo, né? E até esse corte causou corte químico na minha cabeça, né? Aí eu passei a adolescência toda naquela situação. Mas foi nas mãos de Laininha que encontrou cuidado, acolhimento e um caminho para reconstruir a autoestima. Ela atendia na garagem da casa dela, lá, um salão bem simples, bem adaptado, né, bem em época de pandemia também, podia atender 1 a 1, com máscaras, e fui nela. Primeira vez que fui fazer trança. E saí de lá apaixonada, e desde então a trança faz minha cabeça. Desde sempre. Além dela ser uma ótima profissional, eu passei por uma transformação na minha vida e ela também acompanhou essa transformação cuidando do meu cabelo, né? Que eu fiz bariátrica e o cabelo também ficou mais fraco e ela conseguiu sempre cuidar dele, fazer a trança de uma maneira que respeitava o meu cabelo também. Então, não tive nenhum problema de alopécia, de queda. Do quintal com um espelho de banheiro ao salão atual. São mais de 20 anos empreendendo e a certeza de que escolheu o caminho certo. Hoje, além da consolidação do negócio, veio também a parceria com a mãe, que agora trabalha ao lado da filha e acompanha de perto a profissional que ela se tornou.
motivo de admiração e orgulho para a família. Eu quis aprender por causa da minha filha mesmo, não pensava em fazer renda, nada. Cheguei a cobrar algumas casas que as pessoas queriam que eu colocasse, mas a minha intenção era para ela. Aí ela mesmo começou a colocar trança nela, né? Porque o mega hair, né? Aí ela mesmo começou a colocar, aí quando eu vi, eu falei, é Deus mesmo para, né? Porque se eu aprendi para ela. Mesmo acompanhando o crescimento da empresa da filha, ainda batia uma insegurança, mas Sueli decidiu acreditar. Hoje seguem como parceiras na vida e no trabalho. Ela queria muito eu aqui, queria tirar eu da faxina, né, do CLT, para ficar com ela. E hoje, graças a Deus, está dando tudo certo. Que Deus continue a abençoar ela com esses dons, que é dom mesmo, sabe? É dom de Deus. E é muito orgulho, é muita gratidão, não tem nem tanta palavra. Então, eu estou muito alegre, muito feliz. Hoje, se eu morrer, eu morro muito feliz, porque deixei minha filha bem sucedida no caminho. Obrigada, mãe, por estar comigo. Te amo, viu? Vocês começaram por necessidade. Sim. E a sua mãe é a sua maior inspiração? A minha mãe é. A minha mãe é a minha maior inspiração. Ela está comigo em tudo, aceita minhas loucuras e eu nunca estive só. Séculos depois, as tranças continuam abrindo caminhos. Se antes ajudavam a preservar histórias e identidades, hoje também conduzem mulheres à independência financeira. Para minhas filhas e para futuras trancistas que querem entrar nesse caminho também. Que é o meu segundo orgulho. É ela, o meu genro, é uma família maravilhosa que eu amo muito. São muito abençoados também pela mãe, pelo pai que tem. E o meu sonho era tirar a minha mãe desse serviço de empregada doméstica que a gente sabe como é, né? Mas foi bom, me ajudou. Graças a Deus, hoje eu consigo. Hoje eu consegui tirar a minha mãe. É muita emoção. E não pense que acabou por aí. As mãos de Laininha trançam cabelos, mas também constroem memórias, compartilham conhecimento e inspiram uma nova geração, que já começa a aprender os primeiros passos dessa arte. A gente pega 3 mechinhas e aí a gente põe nesses 3 dedinhos, só que na ponta do dedo, assim. Aí a gente vai colocando esse para trás e esse na frente, só que mais apertadinho. Eu ainda vou fazendo mais apertado. Eu gosto e aprendi com a minha mãe, ela sempre foi me ensinando. Se uma pessoa ela não gosta do cabelo dela, minha mãe ela vai estar ajudando ela. Você que vai tocar o salão depois? Como vai ser? Pode ser que sim. É gratificante você empreender, você conquistar, você correr atrás do seu objetivo e também ajudar outras pessoas, porque aqui também a gente forma as outras trancistas aqui também. Eu amei, super aprovada. Tá explicada essa experiência, esse tempo todo seu no mercado. Continue, parabéns. Em 2025, o governo federal reconheceu oficialmente a profissão de transista na Classificação Brasileira de Ocupações. O reconhecimento valoriza a cultura afro-brasileira, fortalece direitos e amplia a visibilidade de milhares de profissionais que hoje integram oficialmente o setor da beleza. No próximo bloco, o poder do empreendedorismo que une sabor e ritmo.
Olá, voltamos com o programa sobre jovens que investem desde cedo. Empreender na área em que sempre trabalhou era o sonho de Eduardo, um sonho que ele realizou em parceria com a namorada. Mesmo com a inauguração recente, a Casa de Lanches já vê florescer os frutos de seu empenho. Empreender na música é transformar vidas. Para Mateus, cada acorde realiza seu sonho de infância e cumpre um propósito divino que recebeu através de seu dom. Eduardo trabalha no ramo de lanchonetes desde os 13 anos. Sempre gostou da junção de manipular os ingredientes e fazer a felicidade dos clientes. Assim como os ingredientes precisam do tempo certo para chegar ao ponto ideal, o sonho desse jovem foi preparado com paciência ao longo de anos. Eu sempre trabalhei com comércio. Desde pequeno eu trabalhava com feira, depois fui trabalhar com depósito de gás, depois eu fui para o meio da lanchonete. E eu vi isso como estilo de vida, né? Eu já fazia lá na lanchonete que eu trabalhava o que eu faço aqui hoje. A diferença é que lá era dele. Hoje essa aqui é a nossa. Para quem começou um empreendedorismo como Eduardo, que está apenas há 6 meses no mercado, o Sebrae mantém uma rede de apoio. Então a gente consegue atender ele desde o início da ideação, da ideia do negócio. Depois, quando ele formaliza a empresa também, a gente consegue acompanhar para ele fazer a gestão desse negócio no dia a dia, melhorar as práticas que ele tem no dia a dia e fazer com que esse negócio cresça, seja sustentável. A experiência adquirida no CLT é aproveitada no próprio negócio. Eu comecei como chapeiro, depois ajudei no balcão como atendente, como telefonista, ele vendia outros produtos e eu ajudava nas outras áreas. Então isso foi trazendo experiência, mas muito mais na parte prática do que na parte administrativa em si. Mas isso não é um problema para Eduardo. Ter o apoio de quem se ama pode ser um tempero a mais. A Vitória toma mais conta da parte administrativa e eu da parte prática, de fazer a compra, de montar os lanches. A gente monta a lista da compra de amanhã hoje e eu não preciso me preocupar com o dinheiro. Eu pergunto para ela qual é o banco que eu preciso usar e ela só fala. Então eu não tenho que me preocupar com a parte do fechamento, com a parte de o que tem que pagar, o que não tem que pagar, porque essas coisas ela faz. Vitória, a namorada, tem 21 anos e engrossa a fileira do empreendedorismo jovem. Algo bem novo e que até então não havia cogitado, até conhecer Eduardo. Fiz o outro processo seletivo, passei, mas foi quando a gente começou aqui e aí não voltei a trabalhar. E ele sempre teve o sonho de abrir a própria lanchonete. Então, quando a gente se conheceu, né, além da gente querer estar junto, a gente decidiu empreender junto também. A saída do CLT é cheia de novidades e sem ao menos saber a rotina do próximo dia. A gente acha que empreender vai ter horário para sair fixo e tal, mas acaba que cada dia é uma inovação, cada dia é diferente dos outros dias, né? Hoje eu faço uma coisa e amanhã o mesmo horário que eu tinha hoje eu já não tenho, é diferente. A gente percebe que essas novas gerações, né, elas vão ter aí comportamentos empreendedores que são comportamentos necessários para você alcançar o sucesso. Quando a gente fala de comportamentos empreendedores, a gente fala não só para esse jovem que está empreendendo, mas também, né, com um produto, com o seu negócio, mas também para esse jovem que às vezes está na empresa e precisa ter esse comportamento de resiliência, de organização, de proatividade, de rede de contatos, de ser realmente aquela pessoa que vai contribuir para gerar melhores resultados aonde ele esteja. Seja CLT dentro de uma empresa, seja empreendendo no seu negócio. A pesquisa do Sebrae aponta que 93% dos jovens empreendedores atuam por conta própria e apenas 7% são empregadores, dado que Eduardo quer ajudar a transformar, porque pensa em expandir a hamburgueria e contratar funcionários. Hoje eu sou iniciante. Se der certo, daqui 6 meses, 1 ano, eu vou estar empregando outras pessoas. Eu vou ser a pessoa que transforma o CLT. Eu vou ser o CNPJ que vai abrir empregos. A ideia minha hoje é ter a oportunidade de dar trabalho para outras pessoas. A gente que vem do pouco, a ideia nossa é levantar outras pessoas junto com a gente.
Hoje a gente tem só a nossa motoboy, mas eu quero até o final do ano ter pelo menos mais 2 pessoas trabalhando com a gente atrás do balcão. Acho que o objetivo é esse, porque quando você consegue contratar alguém, quer dizer que está dando certo, está funcionando. Em Alta, o mercado de hamburgueria cresceu 10% em 2023. A expectativa é que continue agradando o paladar dos brasileiros e cresça ainda mais até 2028. E o resultado não poderia ser diferente. Clientes chegam curiosos e saem satisfeitos, aprovando o casamento perfeito entre o pão e os sabores. Eu tô aqui desde a inauguração, o lanche é muito bom, o atendimento é muito bom. De ter 2 carnes. E é bem caprichado, bem saboroso. Não troco. Cada ingrediente tem função na receita. E na vida de Eduardo, toda a experiência atrás do balcão de lanchonetes moldaram o empreendedor que se tornou. Entre a montagem de lanches e açaís, Vitória cuida do caixa e ajuda a administrar o negócio, enquanto o casal planeja ampliar horizontes tanto na vida profissional quanto na familiar. Mais umas 2, 3 hamburguerias por Taubaté, já seria bom. Eu acho que o mais prazeroso para mim hoje em dia é poder estar perto do Eduardo, poder trabalhar com ele e poder construir uma família com ele. Dizem que para um projeto dar certo na vida, é preciso entusiasmo e alegria. Se depender da empolgação de Vitória, o futuro do casal será repleto de conquistas. Ai, que bom! Acabou! Eu acho que as minhas unhas já foram embora. E falando em alegria, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma das manifestações artísticas que mais contribui para o desenvolvimento humano é a música. Ela possui funções para além de entretenimento, reflete efeitos terapêuticos. Meu instrumento principal é o canto, eu sou formado em canto popular. Eu toco violão, toco bateria, toco guitarra, toco teclado e produzo, trabalho de produção, em geral. Matheus vive uma alegria dupla. Desde os 17 anos, uniu os ganhos da música com o empreendedorismo. Eu comecei como estagiário de telemarketing e depois fui para relações públicas. Fiquei nessa empresa durante 3 anos. E aí, quando já tinha na mente, assim, quando eu acabar a aula de música, a escola de música, eu vou parar de trabalhar com isso aqui e vou fazer só música. Com 5 anos eu já cantava, já gostava muito de bateria, já comecei a ter esses primeiros contatos com a bateria, indo nas igrejas dos meus amigos que tinham. E aí a gente foi meu pai e minha mãe foi vendo o meu gosto e algumas das minhas habilidades e foram me empurrando para esse lugar, me colocando nesse lugar. Minha família é uma família humilde. E aí meu pai e minha mãe não tinham condições de me colocar para estudar, só que tinha muitos projetos, né? Voltado para música, voltado para outras áreas na minha cidade, nessa aula de música que tinha no projeto. Eu estudei, além de estudar canto, a gente estudava instrumentos também, que era um projeto voltado com instrumentos recicláveis. Então, ali eu já gostava da bateria, então ali foi onde me apaixonei um pouquinho mais também. Mas existe uma partitura que o maestro faz questão de ler e cantar com cuidado para não desafinar. Para mim é mais esse lugar da organização de todas essas coisas que envolve você ser empreendedor. É o tempo, é as pessoas, é o cliente, você não fica só no lugar de pelo menos eu, né? Eu tô nesse lugar de eu recebo, eu trato a pessoa, eu dou a aula, eu trabalho, faço algum produto, faço alguma produção para a pessoa, então todas essas coisas eu preciso eu mesmo fazer, então gerir esse tempo, essa organização, acho que para mim é o maior desafio hoje. De acordo com o Sebrae, entre o primeiro trimestre de 2012 e o quarto do ano passado, o percentual de jovens empreendedores com ensino superior incompleto ou mais saiu de aproximadamente 14% para quase 28%. Matheus está entre aqueles que optou por cursar uma faculdade para enriquecer o currículo. Hoje estou
estudando, fazendo faculdade de fonoaudiologia. Então, como eu falei, eu não consigo me ver fora desse lugar da música. E como o meu instrumento principal é a voz, é o canto, eu sonho muito nesse lugar de daqui a algum tempo poder trabalhar especificamente, me especializar em voz cantada e falada e trabalhar com outros cantores, além de ajudar outros profissionais da área da voz. Em meio ao acervo que tem escrito na vida, ensinar técnicas e levar as pessoas a aprimorarem seu dom ajuda o maestro a compor sua principal harmonia. É fiel em todo tempo. Respira. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Eu aprendi sobre afinação, os exercícios do diafragmática, que mais? É um monte de coisa que eu até esqueci. O Matheus veio, então assim, foi uma inspiração para ele. Então, cada lugar que o Matheus estava, ele chegava em casa e tinha que fazer a mesma coisa. Tipo, o Benjamin era mais tímido, mas assim, com o passar do tempo, tanto na aula de violão, que ajudou muito ele, como aqui estão ajudando, então assim, ele está muito assim, extrovertido, assim, canta toda hora em casa, se deixar o dia inteiro cantando. De vez em quando não quer nem estudar, mas cantar ele quer. Quando eu crescer, eu vou ser músico, né? Vou trabalhar, né? Claro que nunca pode faltar, vou continuar fazendo aula, né? Pra não perder o tom da afinação. E vai cantar onde? Na igreja? Onde mais? Na igreja, em shows. Será que você vai ser famoso? Não sei. Você quer ser? Eu quero. Eu vou lá assistir seu show então, tá bom? E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. E nada eu serei sem ti, Senhor. Quem engrossa esse coral de conhecimento do trabalho de Matheus são os alunos Karen e o João Pedro. Eu gosto de cantar desde pequena e se aperfeiçoar é muito bom e traz mais segurança para mim, porque quando eu vou ministrar na igreja, a gente tem que dar tudo que a gente tem, né, para Cristo. E aí, se a gente não tem aquela técnica para conseguir com a respiração, que o meu problema é a respiração. Se a gente não tiver aquela técnica com respiração e tudo mais, a gente acaba cansando mais rápido. Desde quando eu comecei a fazer aula de canto com o Matheus, eu fiquei muito mais segura para ministrar. Eu até falei para ele, Matheus, vamos voltar, porque eu tô me sentindo muito insegura, eu preciso de novo das aulas, porque é muito difícil, eu sou muito segura para cantar. E aí o Matheus tem me ajudado muito. A técnica disso, as aulas com o Matheus, tem me ajudado a manter esse equilíbrio, né? De conseguir fazer o tempo inteiro, mas não me machucar, não ficar ruim. Eu vejo que a superação, não só pessoal, mas os lugares que ele está almejando, isso me inspira a almejar mais, né? Então acho que talvez o que eu vejo da história dele, a visão que ele tem, aquilo que ele almeja, me inspira bastante. Da mesma forma que ele tem vivido, ele faz também com que a gente viva. Ele não pega só para ele, sabe? Ele faz, não, vamos todos viver juntos. Hoje, para mim, é muito gratificante, porque eu entendo que quem me deu o dom e os talentos foi o próprio Deus, mas, ao mesmo tempo, também, assim, tem esse lugar de não somente você ficar no que você aprendeu, mas também buscar mais conhecimento para você poder oferecer o máximo com aquilo que é o seu talento, o seu dom. Se você tem um sonho de empreender na música, seja cantando, seja produzindo, seja fazendo qualquer coisa, se é isso que você quer, vai pra cima. Não deixe que as pessoas te menosprezem ou te joguem para baixo, porque no meio do caminho, no meio do processo, vai ter muitas pessoas, e às vezes você é as pessoas mais próximas de você. Então, é porque às vezes as pessoas não têm essa noção do tamanho do seu sonho. E às vezes a gente compartilhando
Ou as pessoas veem gente correndo atrás, está estudando, cara, mas será que é isso mesmo que você quer? Será que isso vai dar certo? Será que vai te dar dinheiro? E nem sempre é sobre ganhar muito dinheiro. Às vezes é o que você nasceu para fazer, é o que você quer e você vai ficar muito feliz e vai estar em paz. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Seja em qualquer área onde se decide empreender, é preciso sempre começar com duas importantes palavras: a fé, que faz brotar a certeza do negócio bem-sucedido antes mesmo dele começar, e a esperança de que tudo se alcança quando se tem o Senhor à frente de tudo. Encerrando nossa edição com a certeza de que a idade não é barreira para o sucesso. Histórias reais de jovens que começaram cedo e já colhem os frutos do próprio esforço. Essa e outras edições você encontra no YouTube Jornalismo Canção Nova. Uma ótima noite e até o próximo programa.